Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Contando os Dias e hoje a gente está dando prosseguimento para a série Contando os Dias para o Dia do Senhor, né? A gente já iniciou essa série na semana passada falando sobre um sermão em específico do Jonathan Edwards, onde eu sintetizei os principais pontos e argumentos que ele traz a respeito do Dia do Senhor, né? A respeito do Dia do Senhor ser observado e a respeito do Dia do Senhor ser o domingo, o primeiro dia da semana, né? Então, o nome desse sermão é a perpetuidade e mudança do sabate, numa tradução mais livre, né? Ou a perpetuidade e mudança do sábado, tá? Bom, e hoje a gente vai dar início a esse estudo, lendo o texto base ali que ele trouxe, no primeiro ponto, de que é uma doutrina estabelecida, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, nós leremos os versículos 1 e 2 do capítulo 16, que diz assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, meus irmãos, aqui nesse texto a gente vê que o apóstolo Paulo ele não trata apenas da doutrina da contribuição, né? Ele fala sobre como a contribuição deve ser proporcional, cada um dê conforme a sua prosperidade, mas ele fala também da periodicidade, quando que isso deve ser feito, na verdade. Ele fala num contexto de dia do Senhor, né? Do primeiro dia da semana, é o que ele traz aqui, e a gente entende que é um contexto de culto, conforme a gente vai ler, por exemplo, um outro texto aqui, que é o do Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, no versículo 7. Diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então esse texto aqui que também trata de comunhão, de reunião, estando nós reunidos, Paulo, que devia seguir viagem, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então a gente vê que o pregador daquele dia foi o apóstolo Paulo, e também é um dia de culto, onde também se partia o pão, trata da comunhão, trata também da caridade. E a gente entende, então, que são elementos de culto que são tratados no primeiro dia da semana. Aí, então, Edwards vai basear o argumento dele de que é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. Então, ele fala: o apóstolo começa as instruções que dá neste lugar com as palavras do texto, onde podemos observar: 1. O que deve ser feito, isto é, o exercício e manifestação da caridade para com os irmãos, comunicando-lhes para o suprimento de suas necessidades, o que Cristo e seus apóstolos frequentemente insistiram como um dever principal da religião cristã. O apóstolo tinha dado ordens às outras igrejas que estavam envolvidas no mesmo dever, para fazê-lo no primeiro dia da semana. Aí ele vai citar o texto: Como dei ordens às igrejas da Galácia, assim fazei vós também. Aí ele continua: Daí podemos aprender que não havia nada peculiar nas circunstâncias dos cristãos em Corinto que fosse razão pela qual o Espírito Santo insistiu que eles realizassem este dever no primeiro dia da semana. Então nós temos aí que isso não é uma exclusividade da igreja de Corinto, isso não é peculiar para eles, porque aqui no próprio versículo base que a gente leu, né, os dois primeiros versículos do capítulo 16 de 1 Coríntios, de que ele também ordenou a igreja da Galácia que realizasse as coletas da mesma maneira, né? Então Edwards disse assim também: assim como Deus ordenou o sábado para Israel, ele ordena hoje que seus santos se reúnam no primeiro dia da semana, não somente para ouvir a palavra, mas também para praticar a comunhão e a contribuição, pois a adoração de Deus envolve tanto o espírito quanto os atos de amor e serviço entre os irmãos. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que os textos de 1 Coríntios 16, do 1 ao 2, junto ao texto de Atos
27 mostram que as coletas eram parte do culto coletivo, realizados de forma organizada e regular, né, no primeiro dia da semana. E Edwards reforça que esse é o fundamento bíblico para a doutrina de que o primeiro dia da semana ele é reservado ao culto cristão. Inclui também aí a prática da contribuição, né? Então, no próximo episódio, a gente vai avançar para o tema que ele traz como segundo ponto do argumento nesse sermão, que é o quarto mandamento e a sua aplicação ao domingo. Então, a gente vai continuar analisando esse sermão, né? Nesse segundo ponto aí que Edwards traz nesse sermão para a gente poder embasar que o dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana e que deve ser observado, deve ser o dia que a gente conta os dias durante a semana para o dia do Senhor, que é o domingo. Ao mesmo tempo que a cada domingo a gente conta os dias para o grande dia do Senhor, que é a volta de Jesus Cristo, que é o dia que nós ansiamos que chegue logo, que o Senhor, que a gente tenta apressar, né? Assim como o apóstolo Pedro expressa, apressar a vinda do Senhor. A gente sabe que, de maneira literal, a gente não tem como apressar a vinda do Senhor. Ele sabe o dia que virá, Ele é soberano, mas isso é uma forma de expressão ali que o apóstolo Pedro traz para demonstrar essa santa expectativa que nós temos da volta do Senhor. Então, a cada domingo a gente chama um pouquinho disso, né? A gente tenta apressar um pouco, a gente aumenta a nossa expectativa para a vinda do Senhor, porque a gente pode experimentar um pouco desse sabate, esse descanso da eternidade que nós viveremos eternamente, né, no grande dia do Senhor. Amém? Então gostaria de orar com vocês para que a gente possa observar com fervor o dia do Senhor. Pai Santo, que nós possamos, Senhor, esperar ansiosamente, Senhor, já na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, o dia do Senhor, Pai. Que nós possamos aguardar ansiosamente, Pai, o dia de culto ao Senhor, o dia de serviço ao Senhor, onde nós podemos experimentar, Pai, um pouco da eternidade, Senhor, ao meditar na Tua Palavra, ao louvar e adorar o Teu santo nome, ao meditar na grandeza do Deus que nós servimos, Pai. Ao mesmo tempo que também nós podemos experimentar isso, Senhor, na bênção que o Senhor nos dá, através da comunhão dos santos, Pai. Através, Senhor, do abraço de um irmão, através, Senhor, da palavra de exortação de outro irmão. E assim, Senhor, nós possamos, como Teu povo, Senhor, aguardar ansiosos a Tua vinda, Senhor, o grande dia do Senhor, Pai. Mas que nós observemos, Pai, o dia do Senhor nessa terra, Pai. Que nós tenhamos o domingo como um dia sagrado, Senhor, porque é um dia sagrado, Pai. É um mandamento do Senhor, Pai. É o quarto mandamento, Pai, de guardar um dia da semana, o dia para descanso. A Tua palavra diz: 6 dias trabalharás, e no 7º dia vocês descansarão. Pai, então que nós descansemos, Pai, no dia do Senhor. E como nós vemos, Pai, que aquele povo esperava a primeira manifestação do sábado encarnado, que foi Jesus Cristo. Eles guardavam o 7º dia, Senhor.